Há dias em que o silêncio é tão profundo que parece ter voz. O dia de finados é um desses momentos em que a alma se recolhe. O coração se enche de lembranças e o tempo convida à reflexão. Para muitos é um dia de lágrimas e saudade, mas à luz da espiritualidade é também um dia de reencontro, o reencontro com a fé, com a certeza da vida que segue além da matéria e com o amor que jamais morre. Chico Xavier dizia que a morte não é o fim, mas o prosseguimento da vida em outra dimensão. Segundo ele, o corpo é apenas uma veste temporária que o espírito utiliza enquanto cumpre suas tarefas na terra. Quando chega o momento de partir, a alma apenas retorna ao lar espiritual, onde reencontrará os que ama e prosseguirá sua jornada de aprendizado. A morte é apenas uma mudança de plano. Fechamos os olhos na terra e os abrimos para o céu. Chico Xavier, o dia de finados, portanto, não é um dia de escuridão, mas de luz. É um lembrete de que o amor não se perde e que, ainda que os olhos não vejam, os corações continuam unidos. Quando olhamos o céu e fazemos uma prece, uma ponte invisível se forma entre os dois mundos. E nesse instante, a saudade se transforma em oração e o silêncio se torna o idioma do amor eterno. Chico Xavier sempre afirmou com serenidade e convicção que a vida é eterna. Para ele, a morte não apaga a consciência, apenas a liberta. Somos espíritos imortais vivendo experiências passageiras, e cada existência é uma oportunidade de evolução. Quando o corpo se despede, o espírito desperta para uma nova realidade, plena de luz e de aprendizado. Somos espíritos imortais vivendo experiências temporárias. Chico Xavier. Essa certeza muda completamente a forma como enxergamos a perda. A dor não desaparece, mas se ilumina pela fé. Quando compreendemos que nossos entes queridos continuam vivos, em outra dimensão, sentimos que o vínculo de amor permanece. Não há separação definitiva, apenas um intervalo entre dois abraços. Em suas mensagens, Chico dizia que o espírito continua a amar, a se interessar, a orar e a trabalhar em favor dos que ficaram. Eles não nos abandonam, apenas mudam de endereço. Continuam participando de nossa vida, inspirando-nos e aguardando o momento do reencontro. A imortalidade da alma é a grande notícia que consola todos os corações aflitos. Saber que a vida não cessa, que o amor atravessa os limites da morte, é o bálsamo que cura as feridas da saudade. Quando oramos, nossos pensamentos alcançam o outro lado, e as vibrações de carinho são recebidas como raios de luz. Assim, percebemos que ninguém morre. Todos apenas continuam a viver, mais livres, mais felizes, mais próximos de Deus. A saudade é o sentimento mais humano e, ao mesmo tempo, o mais espiritual que existe. Ela é a presença sentida na ausência, o eco de um amor que não se apaga. Chico Xavier dizia que a saudade é o amor que permanece conosco quando alguém parte. É o fio invisível que liga dois corações, mesmo que estejam em planos diferentes. A saudade é o amor que fica. Chico Xavier, quando sentimos saudade, estamos provando que o amor foi verdadeiro. E esse amor, segundo Chico, é energia viva. Ele não se perde, não se dissolve com o tempo, não desaparece com a distância. Pelo contrário, cresce, amadurece e se transforma em prece. Muitas pessoas acreditam que chorar é sinal de fraqueza, mas Chico ensinava que as lágrimas sinceras são orações silenciosas. Elas lavam a alma e aliviam o coração. Contudo, ele nos convidava a não permanecer no sofrimento, mas a transformar a saudade em gratidão. A saudade deve ser um altar, não um túmulo. Quando lembramos com ternura, enviamos luz aos que amamos, e cada lembrança amorosa se converte em vibração de paz que alcança o espírito. Assim, o dia de finados se torna um momento de comunhão. Os que estão na terra e os que vivem no além se unem em uma corrente de amor, provando que a morte jamais separa aqueles que se amam de verdade. A dor é uma visitante que nenhum de nós deseja, mas que todos recebemos em algum momento. Chico Xavier dizia que a dor é a professora mais sábia da alma. É através dela que aprendemos paciência, fé e compaixão. Toda dor é um degrau que nos conduz a Deus. Chico Xavier não falava da dor como castigo, mas como instrumento de crescimento. Ele próprio conheceu o sofrimento desde a infância, mas jamais perdeu a esperança. Ensinava que quando a vida nos pede lágrimas,
Deus está nos ensinando a ver além delas. O luto é uma escola silenciosa. Nele descobrimos o que realmente importa. Aprendemos a valorizar cada gesto, cada palavra, cada instante vivido com quem amamos. A perda nos ensina que o amor é a única riqueza que levamos da terra. Chico dizia que o sofrimento, quando suportado com fé, transforma-se em luz que purifica o espírito. Ele não elimina a saudade, mas nos ajuda a enxergar além da dor. Assim o coração se fortalece e a alma se eleva. A dor pode ferir, mas também pode florescer. Quando aceitamos as provas com serenidade, Deus planta em nós as sementes da sabedoria. E um dia, quando o tempo passar, entenderemos que toda lágrima que derramamos foi uma gota de amor que nos aproximou do céu. Entre os inúmeros consolos que Chico Xavier trouxe à humanidade, talvez os mais emocionantes sejam as mensagens de reencontro. Centenas de famílias receberam, através de suas mãos, cartas de entes queridos que haviam partido. Nessas mensagens, palavras de carinho e detalhes íntimos provavam que o amor ultrapassa o limite da morte. Ninguém morre. A vida continua sempre. Chico Xavier, essas comunicações eram mais do que provas espirituais, eram bênçãos de esperança. Elas mostravam que nossos amores não estão perdidos, apenas seguem um pouco à frente, aguardando o momento do abraço eterno. Em nosso lar, uma das obras mais conhecidas psicografadas por Chico, o espírito André Luiz descreve a vida após a morte com detalhes de aprendizado e serviço. Lá ele compreende que o desencarne não é castigo, mas oportunidade de recomeço. Chico nos lembrava de que o reencontro é inevitável, nenhuma separação é definitiva. O tempo de Deus é perfeito, e o amor é o passaporte que nos reúne. Quando o momento certo chegar, as almas que se amam se reconhecerão. Se abraçarão com lágrimas de luz e seguirão juntas em novas jornadas. A oração é o elo sagrado entre a terra e o céu. Chico Xavier dizia que orar pelos que partiram é uma das maiores provas de amor. Quando elevamos o pensamento em prece, emitimos vibrações que alcançam diretamente aqueles que amamos, onde quer que estejam. A prece é a luz que nos liga ao céu. Chico Xavier, no dia de finados, muitas pessoas levam flores e velas aos túmulos. Mas Chico lembrava que a flor mais perfumada é a da oração sincera. Ela não precisa de palavras bonitas. Basta o sentimento verdadeiro. Quando oramos, não falamos apenas, também ouvimos. Sentimos no coração a resposta em forma de calma, de intuição, de lembrança doce. O espírito que amamos percebe essa energia e retribui com paz. Por isso, em vez de chorar em desespero, oremos com confiança. A prece transforma o luto em comunhão. Ela é o idioma do amor entre dois mundos. E quando aprendemos a orar com fé, percebemos que nunca estamos sozinhos. Há sempre alguém do outro lado sorrindo e dizendo, em silêncio, estou bem, segue em paz. O amor é a única força capaz de vencer a morte. Chico Xavier dizia que o amor verdadeiro é imortal, porque nasce da essência divina que habita em cada um de nós. Quando amamos alguém, estabelecemos um laço que não se desfaz nem com o tempo, nem com a distância, nem com o desencarne. O amor é a presença de Deus em nossas vidas. Chico Xavier, ele, ensinava que a morte apenas modifica a forma de convivência, nunca o sentimento. O amor se transforma em lembrança, em saudade e em prece. Continua sendo amor, apenas mais sutil, mais espiritual. Quando lembramos de quem partiu com ternura, estamos enviando energia viva. Essa vibração é percebida pelo espírito como um abraço de luz. Do outro lado, eles também nos amam, nos acompanham e torcem por nós como pais que observam os filhos crescendo na escola da vida. O amor verdadeiro é uma ponte entre dimensões. É o fio dourado que liga a terra ao céu. E quanto mais puro for esse sentimento, mais forte será o laço que nos une. Por isso, Chico recomendava, amemos sempre, mesmo quando a ausência dói, mesmo quando a saudade aperta, pois o amor é a única herança eterna que levaremos conosco. Quando amamos com o coração em Deus, a morte se torna apenas uma pausa no diálogo. Um breve intervalo antes de reencontrarmos em alegria e luz aqueles que sempre amaremos. Poucos compreendem o verdadeiro propósito das despedidas. Chico Xavier, com sua sabedoria serena, explicava que nada acontece sem razão na obra divina. Cada separação tem um significado espiritual,
mesmo que o coração humano não o compreenda de imediato. Deus não nos tira as pessoas, apenas as recolhe para um tempo de aprendizado diferente. Chico Xavier, às vezes, a partida de alguém é necessária para que outros despertem para a fé, para a união, para o amor. Em outras ocasiões, é uma prova destinada a fortalecer o espírito que fica, ensinando-lhe a confiar no plano maior. Chico afirmava que ninguém parte antes da hora, nem permanece além do tempo necessário. A vida segue um roteiro divino, e cada alma cumpre o papel que lhe cabe. Quando chega o momento da despedida, a dor é natural, mas também é oportunidade de crescimento. As separações da terra são reencontros marcados no céu. A cada lágrima, Deus nos prepara para compreender que o amor verdadeiro nunca se perde. E com o tempo, percebemos que as despedidas não são o fim. São convites à transformação, à fé e à certeza de que tudo continua, sempre sob a luz e o amparo do Criador. Depois da dor e do luto vem o amanhecer. Chico Xavier dizia que toda noite tem seu fim e que o sol sempre volta a brilhar, mesmo para os corações mais feridos. A esperança é a chama que Deus acende na alma quando tudo parece escuridão. Tudo passa, e a dor também passará. Chico Xavier. Sofrimento pode parecer eterno, mas é transitório. A saudade pode pesar, mas um dia se tornará leve, pois o tempo é o grande curador das feridas. Chico ensinava que a fé é o remédio da alma, e que nenhum coração permanece ferido quando se entrega à confiança em Deus. Ele nos lembrava de olhar para o futuro com serenidade. Aqueles que partiram não querem nos ver tristes, mas fortes, caminhando com coragem e alegria. Eles esperam que transformemos a dor em lição e a saudade em amor que se expande. Quando permitimos que a esperança floresça, sentimos novamente o perfume da vida. Cada amanhecer se torna um presente, cada oração um reencontro. E então compreendemos que o dia de finados não é apenas sobre morte, mas sobre vida, fé e amor eterno. Chico Xavier costumava dizer que a Terra é uma escola, e nós, alunos em aprendizado. Cada experiência, seja ela alegre ou dolorosa, é uma lição enviada por Deus para o aperfeiçoamento do espírito. A vida é uma escola. Cada dia uma lição. Cada dor, um ensinamento. Chico Xavier, ele nos convidava a enxergar a existência com gratidão, mesmo diante das dificuldades. Pois enquanto sofremos aqui, aprendemos a amar mais profundamente, a perdoar com sinceridade e a compreender o verdadeiro sentido da vida. A morte, dentro dessa visão, é apenas o término de um ciclo e o início de outro. Assim como o aluno que conclui um ano letivo e avança para uma nova etapa, o espírito que desencarna prossegue sua jornada em planos mais elevados, carregando consigo os frutos de suas experiências. Quando percebemos a vida sob essa ótica, o medo da morte desaparece. Entendemos que nada se perde. Tudo se transforma, tudo evolui. A alma é eterna e o amor é sua força propulsora. Portanto, viver é aprender, sofrer é crescer, morrer é continuar vivendo, agora mais perto da luz divina. E assim, neste dia de finados, o canal Semeando Almas te convida a uma reflexão profunda. A morte não é o fim, mas a continuação da vida sob outra forma. Nossos entes queridos não partiram, apenas seguiram adiante, preparando o caminho para o reencontro. A vida é eterna. O amor é imortal. A morte é apenas uma passagem. Chico Xavier hoje, quando elevarmos nosso pensamento em prece, que possamos sentir a presença deles, que a saudade se torne paz e o luto se transforme em fé, que possamos agradecer mais do que lamentar e amar mais do que temer. E se estas palavras tocaram o seu coração, se trouxeram um pouco de luz à sua saudade, inscreva-se em nosso canal, deixe seu comentário e compartilhe esta mensagem. Assim, juntos continuaremos semeando almas, espalhando a paz e o consolo que Chico Xavier tanto nos ensinou a cultivar. Porque a vida segue, o amor permanece, e Deus, em sua infinita bondade, nos reunirá novamente no tempo certo, no lar eterno da luz e da paz.